TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Olá, telespectadores da TV Caravelas. Olá, você que é o grande motivo do programa Comunidade na TV. Nesta edição, recebo José Martins Silva Júnior, mais conhecido como Momeco, 39 anos, morador do bairro Amaro Lanari. Ele é filho do senhor José Martins Silva e da dona Vilma Penha Silva. Momeco está aqui hoje para conversar conosco sobre a sua vida acadêmica, na sua vida como professor e também no seu dia a dia, onde é praticante de atividade física. Olá, Momeco, tudo bem com você? Tudo bem, Daniel. Obrigado pelo convite aí. Estou muito feliz em poder participar desse programa. Eu que agradeço a sua disponibilidade e quero deixar aí o espaço aberto para você mandar aí uma mensagem para os telespectadores aí da TV Caravelas e do programa Comunidade na TV. Eu me sinto muito feliz em poder estar participando, né? Daniel é meu amigo pessoal e já tem tempo que ele fez esse convite para mim e hoje eu estou tendo a oportunidade, né, de estar batendo esse papo com ele e com vocês também. Obrigado aí pelo convite, estamos às ordens. Momeco, você é filho da região do Vale do Aço? Nasceu aonde? Sim, eu sou filho, né, da região do Vale do Aço. Eu sou nascido e criado no bairro Amaro Lanari. E tenho a minha família é pequena, daqui mesmo, né? Tenho duas irmãs e sou daqui mesmo, Daniel. E você sempre estudou em escola pública? Como é que foi sua trajetória aí na educação? Eu sou eu sou aluno oriundo de escola pública. Eu fiz o meu ensino fundamental, todo ensino fundamental 1 e 2, que vai até a antiga 8ª série, todo em escola pública, e eu fiz o curso técnico em informática em escola particular. Então, mas eu me considero aluno de escola pública também. E você, Momeco, você formou, né, em matemática na Gran Rio? Unigran Rio. Unigran Rio, no Rio de Janeiro? Isso, Universidade do Grande Rio, no Rio de Janeiro. Bacana, e logo na sequência também fez uma pós-graduação também no Rio de Janeiro. Na verdade eu emendei um curso no outro, né, porque a gente tem que estudar. Então eu sou formado em matemática pela Unigran Rio e tenho pós-graduação em Educação Matemática pela Faculdade da Região dos Lagos, que é a Ferlagos, no Rio de Janeiro também. Ô, Momeco, eu percebo assim no seu dia a dia, até mesmo nas redes sociais, que você é um cara que gosta de interagir muito, né, no seu dia a dia, com prática de atividade física, prática de lazer. O que você gosta de fazer assim no seu dia a dia, nos momentos de lazer? Meu dia a dia é muito corrido, porque eu trabalho em praticamente 3 escolas, né? Eu trabalho em escola pública, tenho 2 cargos em uma escola pública aqui da região de Ipatinga e trabalho em 2 cursinhos também, aqui em Ipatinga. Então, você bem sabe que professor tem a vida muito corrida e a gente leva trabalho para casa, a gente atende, né? Hoje, nos meios de comunicação, nas redes sociais, a gente continua atendendo os alunos quando não está na escola. Mas nos meus momentos assim de folga, eu sou adepto à prática de atividades físicas, eu gosto de jogar meu voleibol quando eu tenho tempo, quando possível também eu frequento academia. Então até posto muita coisa, né, porque eu tenho essa relação muito bacana com os meus alunos, meus ex-alunos. Então eu penso que isso é sadio também para a minha vida acadêmica e minha vida pessoal. E você gosta muito de viajar também, né, Momeco? Vejo várias fotos, excursões pelo exterior, pelo Brasil. Como é que é essa experiência? É muito bacana, cara, porque eu já fiz 2 viagens ao exterior, em 2010 e outra em 2012, porque eu tenho amigos que moram fora. Então eu tive essa oportunidade de visitá-los e é uma experiência única, você conhecer outros países, você conhecer outras experiências de vida, né? Então acho que isso engrandece muito o ser humano. E por aqui também, quando a gente tem a oportunidade, junta um dinheirinho, estou sempre viajando, quando possível. E quando você vai para o exterior assim, Momeco, você tem a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre a educação daquele país, para fazer um paralelo entre o Brasil e esse país aí diferente? Daniel, eu tanto tive essa curiosidade que na minha primeira viagem, né, que eu fui para Amsterdã, para a Holanda, tenho uma amiga que mora lá, a Karina, e teve um dia que a gente foi buscar a sobrinha dela na escola.
E é uma escola pública, porque as escolas particulares nos outros países são muito caras. E a escola pública, ela atende às necessidades do aluno. Então, nessa oportunidade, eu entrevistei professores, né? Eu consigo me comunicar em inglês. O inglês de Amsterdã, né, o pessoal lá fala bem pausado, dá para a gente entender. Então, eu entrevistei o diretor da escola pública, eu entrevistei alguns professores e alguns alunos que lá estavam também. E uma curiosidade, né, que me marcou muito, quando a gente estava indo embora, eu vi alguns alunos arrumando a sala, né? Um menino de entre 9 e 10 anos arrumando a sala deles. E eles fazem lá esse rodízio de limpeza na escola pública. Que isso, cara. Então é aula de cidadania. Para mim aquilo foi Bacana. Perfeito, achei muito, muito legal. Ô Momeco, e assim, como que você escolheu, né, para sua vida ser um lecionador, ser um professor, ser um educador, seja qual expressão que for, mas realmente estar no dia a dia, na sala de aula, ensinando à juventude uma orientação? Entendi. Então, assim, eu tenho até uma história curiosa que quando eu estava na 5ª série eu peguei recuperação de matemática, né? Ironia do destino, hoje eu sou professor de matemática. E assim, eu estudei muito para passar nessa recuperação e eu vi que eu tinha muita facilidade com a matéria. E ao longo da minha vida estudantil, eu tive muitos professores que me incentivaram a essa prática. E aquela coisa de formar grupo de estudos, né, estudar na casa do colega, eu percebi que além de eu ter facilidade na matéria, eu tinha os meninos conseguiam entender o que eu falava. Então eu aliei essas duas coisas e a única certeza assim, que eu tenho na minha vida é que eu queria ser professor de matemática. Então eu corri atrás do meu sonho e brincando, já se passaram 20 anos que eu sou professor de matemática. Então, o início da minha carreira foi, né, com essa vivência de sala de aula, de estudar com um colega, e eu aperfeiçoei essa prática. Momeco, e explica uma coisa, você utiliza alguma dinâmica em sala de aula? Porque eu percebo que a juventude se amarra na sua aula, né? Sim. Você utiliza alguma dinâmica, utiliza cantoria, alguma peça teatral? Que mágica você utiliza para obter realmente a concentração dos alunos e das alunas em sala de aula? Entendi. Assim, canto eu não tenho o dom nenhum de cantar. Mas assim, eu penso que o meu diferencial é o meu dinamismo. Eu sou um professor muito dinâmico, eu sou muito próximo ao meu aluno, porque a matemática geralmente todo mundo tem, né, taxa que é uma matéria difícil e complicada. E eu escutei uma vez de uma professora que ela disse que o aluno tem que ir para a escola como se ele estivesse indo para uma festa. Isso me marcou muito. Você tem que estar agradável, você tem que estar disponível para aprender. E eu tenho coisas assim que são particulares, né? Os métodos para ensinar os meus alunos a fixar a matéria, né? De vez em quando eles ficam, nossa, Momeco é bobo e tal, mas eu tenho a certeza que com esses mecanismos, essa dinâmica, eu consigo fazer com que aqueles alunos, né, que achavam a matéria difícil, complicada, chata, né? Então o meu aluno ele fica muito à vontade nas minhas aulas, né? Não confundir ficar à vontade com deixar baderna, muito longe disso. Eu sou muito rígido também, né? Enquanto eu estou falando, ninguém conversa. Eu tenho essa preocupação também de prender a atenção dele, mas ao mesmo tempo eu me considero um professor bem dinâmico. Eles até gostam muito das minhas aulas. Que bacana, Momeco. Eu estava assistindo uma palestra de um psicopedagogo e ele informando que a gente não deve deixar passar de um dia para o outro para estudar uma referida matéria. Um exemplo, você deu uma aula hoje às 7 horas da manhã, o aluno chegou em casa às 11h30, né? Quase meio-dia, foi almoçar, deu uma cochilada, mas não deixar para estudar no outro dia. Estudar no mesmo dia, de acordo com esse psicopedagogo, o aluno vai reter mais informações, né, referente à matéria. Você acredita nisso? Você tem outras técnicas? Como é que é a sua dinâmica? Então, Daniel, eu acredito porque a gente tem vários perfis de alunos, né? Da mesma forma que eu, né, na minha época de estudante, eu conseguia fixar mais uma gama de matérias, tem aluno que precisa desse momento de estudar no dia para não deixar acumular, né?
Porque eu penso assim, se você deixa acumular e estudar só no dia da prova, na véspera da prova, isso pode ser um complicador. Então, melhor o aluno, ele, igual você mesmo disse, chegar em casa, descansar, né, fazer uma boa refeição, ter momentos de descanso, e o que ele tiver de dia, né, para resolver em relação ao que foi explicado pelo professor no dia, eu considero isso muito importante. Bacana. Ô, Mamek, como, cara, qual o desafio, como levar os alunos da escola pública a obterem grandes resultados no Enem para facilitar o acesso nas universidades federais e estaduais? Sim. Como é que é o seu pensamento nesse sentido? Olha, primeiro é lidar com a defasagem. A gente recebe, né, eu trabalho numa escola pública já há 17 anos, então a gente recebe muitos alunos no primeiro ano com uma gama de defasagem muito grande. Então, primeiro a gente tem que sanar essa defasagem. E a pedagoga da minha escola, ano passado, ela, numa reunião de pais, ela até pediu a minha palavra para falar a respeito de um projeto que a gente estava fazendo na escola. Então, a fala que eu tive com os pais é que antes eu ficava, né, às vezes, procurando culpados por esses meninos estarem em defasagem. Então, eu penso assim, a escola ela tem que arrumar meios, né, parar de, o fulano é culpado, o governo é culpado, o Estado é culpado, e a escola ela tem que arrumar meios de elevar o nível de conhecimento desses alunos. Seja na formação de grupos de estudo, seja em capacitação com parcerias. A gente tem algumas empresas, algumas faculdades aqui na região que auxiliam a gente da escola pública, porque a gente não tem muito recurso. A gente não tem de onde captar muitos recursos, porque a gente é dependente do Estado. Então, né, a gente bem sabe que o Estado ele atrasa as verbas, ele não honra com os compromissos que ele deveria. Então, essa escola, né, que eu trabalho, por exemplo, há 17 anos, a gente formou uma parceria com o curso da região, um cursinho, e eles, né, inicialmente a gente teria aulas 2 vezes por semana, extra turno, para esses alunos em defasagem, e para o pré-ENEM também. E o caminho é esse, é você criar meios, né, com o material que você pode captar, que você tem para captar. E a gente teve um resultado muito expressivo em relação a isso, ano passado. Importantíssimo esse trabalho, Mamek, porque a gente percebe que o caminho principal realmente é o estudo, né? E a juventude, principalmente a juventude, né, com menos acesso a uma escola privada ou com menos acesso a outras fontes de estudo, tem que realmente buscar alternativas. E aí, eu acho que esse é o elemento chave que você disse, né? Parar de procurar culpados e buscar alternativas. Então, é assim que a gente pode conseguir tentar, né, graduar os alunos da rede pública com os alunos da rede privada para que eles tenham acesso e nivelar esse conhecimento? Sim, eu acredito que é um dos caminhos. E tem outra coisa assim que eu costumo falar também, é que geralmente o aluno da escola pública, ele não acredita no potencial que ele tem. Ele acha que é público e ele tem que receber o mínimo de informações e ele não, o aluno, né, não estou generalizando, mas a grande maioria não busca e não sabe a capacidade que tem. E né, na escola pública, eu trabalho na escola Maurílio Albanese já fazem 17 anos, e eu sou suspeito para falar de lá, e os nossos resultados a partir desses projetos, eles se elevaram muito, né? Só para você ter uma ideia, o nosso recorde de aprovação em federal é numa turma de 2010, nós tivemos 32 aprovações em alunos de escola pública que saíram da nossa escola para a faculdade federal, e esse ano, né, com o projeto, em parceria com o Vetor Pré-Vestibular, estou tendo até a liberdade de agradecer aqui, né, no papel do professor Luiz de História, ele abraçou essa causa com a gente e nós tivemos 27 aprovações em faculdade federal, seja pelo ProUni, né, que é o Programa Universidade para Todos, ou seja pelo SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção para a Faculdade Federal. Então, eu acredito que um dos meios é você, além de ensinar, é você levar o aluno até essa concepção de que ele é capaz e ele pode competir sim com outro de escola particular. É claro que, né, quem tem a oportunidade de pagar por uma escola mais conceituada e receber mais horas de estudo é um diferencial. Mas os programas ProUni e SISU, eles têm bolsas específicas para o aluno de escola pública
e o aluno que se dedicar, ele é capaz de concorrer e ser aprovado sim. E também será que é por isso que é o motivo que a gente percebe, né, a migração de alunos do setor privado para as escolas públicas? É para, de repente, pegar esse gancho aí dos programas do governo federal? A gente tem, eu acredito que a gente tem dois motivos para esse aumento dos alunos nas escolas públicas. Primeiro, com a crise, né, ficou difícil para todo mundo, então a gente recebe vários alunos que eram de escolas particulares e vieram para a pública. E segundo, que a gente tem aquele perfil de aluno também, que ele prefere fazer o ensino médio em escola pública, todo ela em escola pública, para concorrer a essas bolsas específicas. E paralelo a isso, ele faz um curso técnico ou um outro curso, né, de sua natureza que agrade no extraturno. Então, a gente, né, esse dado ele é correto. A gente tem esses dois perfis. É um agravante, né? O aluno ele quer mesmo concorrer a essas bolsas para tentar fazer uma faculdade federal. Entendi. Um agravante positivo. Você cria uma regra e acaba criando várias situações para poder administrar. Mas, ô Momeco, você tem opinião formada em relação a essa reforma do ensino médio? Então, no final do ano de 2016, houveram diversas ocupações pelo Brasil afora, né, onde a juventude manifestando assim, claramente contrário à reforma proposta do ensino médio. Mas qual que é a sua opinião? Você é contrário à reforma do ensino médio? Tem alguma ponderação? Qual que é a sua opinião? Daniel, eu sou a favor da reforma do ensino médio, mas sou totalmente contra da forma que ela está sendo apresentada pelos governos federal e estadual. A escola que eu trabalho, né, aqui na região, são 3 escolas que foram agraciadas com essa reforma do ensino médio. Aluno em tempo integral, em Timóteo, é a Escola Estadual Antônio Silva. Aluno em tempo integral? Isso. O aluno vai passar 8 horas por dia na escola. Ah, mas é uma contradição com a reforma da Previdência que eles estão propondo o cara começar a trabalhar com 16 anos. Sim. Ué, ele não vai estudar? Como é que... Fica realmente, igual você falou, é contraditório, né? O aluno ele vai passar 8 horas por dia dentro da sala de aula, numa escola, fazendo N atividades. Em contrapartida, ele não vai poder começar a trabalhar. Então, eu acho assim, que é uma forma até do governo manobra, né? Esse termo manobra, ele está sendo tão discutido hoje, enfim. Mas em relação à minha posição da escola, né, de tempo integral, em Fabriciana, a Escola Estadual Alberto Giovannini, e em Patinga, a escola que eu trabalho, que é a Escola Estadual Maurílio Albanese Novaes. As coisas estão sendo muito atropeladas. O governo e o governo federal e o estadual quer que a gente aceite que a escola foi contemplada e comece já agora em abril a funcionar aluno em tempo integral, mas eu na região eu não conheço nenhuma escola pública que tenha capacidade para receber esses alunos em tempo integral. A capacidade que você fala é de estrutura física? Estrutura física, estrutura de pessoal, falta pessoal capacitado, falta reformas para receber esse aluno. Porque pensa comigo, né? Em 2014, o governo estadual ele tentou implementar um 6º horário na escola pública e a gente não teve condições de receber esse aluno um horário a mais. Você imagina mais 4, 5 horas. 4 horas, né? Então, assim, as escolas públicas estão sucateadas, elas estão largadas, né? A gente estava até tendo uma discussão semana passada em relação a isso. Na maioria das vezes, Daniel, o professor de escola pública, ele faz mais por amor. Entendi. Então, eu sou a favor da reforma do ensino médio, do aluno em tempo integral, mas antes do governo, né, jogar isso para a gente, porque a palavra certa, ele está jogando isso para a gente, ele tinha que preparar a escola para receber esse aluno. Porque fazer mal feito, né, eu particularmente, e os professores que trabalham comigo, a classe de professores, eu tenho certeza que eles não vão receber isso para fazer de qualquer maneira. Porque vai ser uma discrepância, né, Momeco? Porque eu estava lendo sobre a reforma do ensino médio, vão focar em 3 matérias, né? Português, matemática e inglês. Eu acredito que as escolas privadas não vão deixar de ofertar outras disciplinas que são fundamentais para um bom desenvolvimento no Enem. Na verdade, o que acontece? A reforma do ensino médio ela é muito bonita no papel.
eles vão aumentar a carga horária de todas as disciplinas e, paralelo a isso, eles vão colocar disciplinas da parte flexível, que vai tratar o profissionalizante, a cidadania, as linguagens, né? Então, o aluno ele vai poder escolher qual a matéria que ele quer acrescentar, porque o que ele tem mais afinidade. Mas, repito para você, da forma que está sendo colocada, né, só para você ter mais uma noção, a escola está tendo que se mobilizar ela mesma para ver qual parceria ela vai procurar para atender isso. Eu acho que isso é obrigação do Estado, né? A hora que ele apresentar a proposta para a gente, olha, as parcerias que a gente conseguiu são essas e essas, as reformas, né, que a gente vai fazer, a previsão, a gente está no escuro. Está no escuro. E aí, Momeca, até um próximo assunto que eu quero chamar a atenção de todos os telespectadores, ou seja, congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Estão apresentando agora a reforma da Previdência, que vai obrigar a juventude, principalmente a juventude de classe média, de classe pobre, a ir para a relação capital-trabalho. Agora, essa semana aprovada a terceirização irrestrita. Vão aprovar também a questão das alterações na CLT. Sim. E aprovaram também a reforma do ensino médio. Não é um grande bolo de contradição fazer todas essas reformas e jogar a juventude nessa perspectiva? Assim, Momeco, na sua opinião, qual futuro você imagina para a juventude diante desse cenário que, na minha avaliação, é sombrio? É sombrio e, no mínimo, preocupante, né? Porque a gente tem situações aí de um trabalhador, né, braçal, né? Enquanto professor de sala de aula, eu não me vejo, Daniel, com condições em trabalhar até os 65 anos de idade. Isso é desumano. Isso é castigo, isso é desumano. Então eu penso que o governo atual, ele não é para o povo, né? As propagandas são bonitas, o comercial que eles fazem do governo são bonitos, mas é tudo contraditório. Eu penso que, né, eu converso isso muito com os meus alunos, eu tenho certeza que demais professores também. Uma coisa não casa com a outra, você aprovar essas medidas e que futuro que esses meninos vão ter, né? De começar a trabalhar agora com 17, 18 anos e aposentar aos 65, 66. Então uma coisa não casa com a outra, isso aí para frente vai ser prejudicial para mim, para você, né, que a gente já está na luta há algum tempo. Imagine para esses meninos que já vão entrar derrotados e sem direitos. Então isso é no mínimo desumano, é no mínimo preocupante. Os nossos governantes que estão mais próximos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, eles precisam passar a nos representar de uma maneira mais incisiva, mais concreta, porque do jeito que está, a gente fica até desanimado, né? Então, a minha opinião é essa. Bom, aqui no dia 15 de março agora, no último dia 15 de março, a gente viu pelo país inteiro as pessoas manifestando, né? Pelo país inteiro. Aqui em Patinga, inclusive, teve um grande movimento na Praça 1º de Maio, no centro da cidade. Teve também uma atividade lá na Praça do Vila Celeste, onde a União da Juventude Comunista, os meninos estavam distribuindo jornais, né, referente à reforma da Previdência. Teve também uma audiência pública na Câmara dos Vereadores e agora, recente em Belo Horizonte, teve na Praça da Estação uma outra mobilização no dia 21 agora de março, contrário também à reforma da Previdência e também contrário à reforma trabalhista que está vindo aí. E aí, nesse sentido, você também participou dessas manifestações, você participa, eu vi muitos jovens participando lá, muitas professoras, professores. Como é que é a sua atuação no sentido de participar e incentivar também a juventude? Daniel, além de professor de sala de aula, eu penso que, né, os professores, né, em sua grande maioria, eles são formadores de opinião. Eu não me sentiria confortável estando em casa, né, esse período a gente está de greve no Estado, exatamente por causa dessas propostas que o governo está tentando com que a gente acate.
Eu participei, essa do dia 15 eu participei, foi um movimento criado pelo Manuel Isídio, que é a escola do Centro de Patinga. A princípio, né, eles acharam que ia ser um movimento assim, até com um número de pessoas abaixo do que eles esperavam, e nós convocamos os alunos a participar. Cara, eu sou cidadão brasileiro, e a gente precisa estar na rua, a gente precisa fazer esse tipo de movimento, a gente precisa incomodar, né? Os governantes precisam saber que nós estamos sim insatisfeitos, e já tem outras programações, rodas de debates, conversas, carreatas previstas também, né, para a gente fazer barulho e incomodar essas ações que estão sendo propostas. Professor é formador de opinião, a gente quer que o nosso aluno seja cidadão, crítico, reflexivo das suas escolhas. Então, né, eu não me sentiria confortável, isso tudo está acontecendo e eu alheio a isso tudo. Participo e apoio, dou força, e põe no Facebook, coloco nas redes sociais, e é isso aí. Bacana. Bom, Meco, eu quero agradecer. Eu que agradeço. A sua disponibilidade, muito obrigado. Tenho uma admiração muito grande pela sua função de ser professor. Obrigado. Né? Eu penso que isso é um dom realmente, é uma missão que você cumpre aqui. E quero agradecer mesmo a sua disponibilidade de ter vindo aqui no programa Comunidade na TV, aqui na TV Caravelas, que é uma TV comunitária, democrática e aberta ao debate. Muito obrigado. Ô Daniel, eu que agradeço, né? Agradecer também pelo convite. Já te falei, né? Você é meu amigo pessoal. A gente está sempre em contato aí, seja nas discussões, seja no nosso vôlei aí do dia a dia. E eu estou aí, de portas abertas, né? Outros convites. Se for para ajudar, estamos às ordens. Bacana. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.